No último vídeo vimos que os soviéticos foram adquirindo influência enorme na América Latina e aos poucos assumiram o poder nesses países. E junto com eles fundaram a ULPL, União da Libertação dos Países Latinos, invadindo boa parte dos Estados Unidos, sendo criado um país fantástico soviético-americano. O Brasil acabou sofrendo um golpe que o tornou um país socialista que mais tarde se juntou ao ULPL. Em contraponto, alguns países da América Latina se juntaram aos Estados Unidos, bem como na África, onde alguns países se aliaram à União Soviética e outros aos Estados Unidos. Com pelo menos no sul da África, os aliados americanos levando vantagem sobre os aliados soviéticos. O Reino Unido foi completamente isolado e tentando somente sobreviver aos bombardeios soviéticos. Apesar da vantagem soviética, que também dominaram várias regiões na Europa, Grécia, Iugoslávia, Portugal e nos países nórdicos, os americanos também adquiriram vantagem na Indochina e Afeganistão, e a guerra está estagnada nas Coreias. Porém, falta um país muito importante tomar um lado nessa guerra. E aí terminou o vídeo. Seja bem-vindo à última parte da Guerra Fria Alternativa. Os soviéticos tinham começado a invasão pelo norte também, no Alasca, começando a invadir o estado americano, com o Exército Vermelho indo pelo sul, se aproximando da importantíssima cidade de Anchorage. Os soviéticos, porém, desembarcaram em Homer com o objetivo de flanquear os americanos em Anchorage, o que funciona e se inicia um cerco à cidade. Os habitantes e soldados ali tentam sobreviver ao frio da montanha, cercados. Na Europa, os soviéticos dominam praticamente toda a Finlândia. O resto dos que estavam ali acabam se rendendo. Na Suécia, a capital Estocolmo é dominada, bem como boa parte da Noruega. A Turquia sofre com mais ataques nucleares realizados pelos soviéticos em punição pela resistência dos mesmos em Istambul. Os soviéticos planejam um desembarque na costa turca para finalmente resolver essa questão. Enquanto na Iugoslávia se inicia um cerco à agora capital Sarajevo. Na Itália, os soviéticos avançam até Milão, onde os italianos, americanos e alguns aliados que ali estavam defendem a cidade. Se a mesma cair, o norte da Itália fica livre para a invasão soviética. Em Portugal, boa parte do país é dominada, se iniciando a Batalha de Lisboa, uma das mais importantes da guerra, sendo uma das últimas resistências da OTAN na Europa. Na América do Sul, o exército da recém-criada LACAS, ou Liga Anticomunista da América do Sul, começa uma invasão em 3 frontes, pelo Mato Grosso e pelos estados do Sul, em Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E acima, na América do Norte, os soviéticos avançam pelos estados do Sul, maioria rurais, onde eles não encontram muita dificuldade. Mas no oeste se inicia a Batalha de Denver. A cidade tem uma resistência gigantesca, e o que sobrou do exército americano mais rebeldes lutam nas montanhas do Colorado. No Alasca, os soldados e moradores que estavam sendo cercados se rendem. Na África, Angola e Moçambique acabam sendo dominados. No Egito, entretanto, os soviéticos não encontram dificuldades em chegar até o Canal de Suez, onde egípcios e ingleses que estavam ali tentam defender um importante ponto estratégico. Na Turquia, boa parte do país já havia sido dominada, e finalmente a resistência em Istambul cai. Na Península Asiática, praticamente toda a Coreia do Sul é dominada, com os coreanos, japoneses e americanos ali seguindo firmes e fortes. Os soviéticos têm noção muito clara de que invadir centenas de ilhas japonesas não seria nada fácil, também tendo noção de que os japoneses não se renderiam fácil. Logo tratam de entrar em negociação com os chineses para entrar na guerra. E como os chineses, estão vendo a vantagem soviética, eles aceitam. Tavares Sindlin. Nam нужно объединиться ради коммунистического дела. Shi de Wotonggi. Liang Womon Jin Huai Wong Chong Chugo. Milhares de soldados chineses começariam a chegar em massa na Coreia. Na Itália não tem jeito, os soviéticos dominam Milão e todo o norte do país, chegando até Bolonha, bem como também cai a capital provisória da Iugoslávia, Sarajevo. Em Lisboa, o caos reina, a cidade está cercada. Os moradores dali comem carne de cachorro, se alimentam de lixo nas ruas e matam eles mesmos para se alimentar. Os soviéticos também haviam iniciado uma invasão no Reino Unido, já chegando perto de Londres. A situação crítica faz com que a primeira-ministra se veja obrigada a se render, com o objetivo de evitar a destruição máxima de seu país. I have no choice but surrender.
Despite the empathize, they only speak for the UK. Other countries like Australia and Canada may continue to fight if they wish, but United Kingdom has no longer ways to keep fighting this war. It's not the end. Stay calm and trust in God's will. Nos Estados Unidos, os soviéticos seguem até Toktina, dominando a cidade em algumas semanas, e indo em seguida até Fairbanks, encontrando a última resistência americana por ali. E nos Estados Unidos continental, eles se expandem cada vez mais no sudeste dos Estados Unidos. A resistência em Colorado é incapaz de segurar os soviéticos, que dominam boa parte do noroeste do país. Na América do Sul, a guerra fica bem estagnada, mas Alacas ganha vantagem, sendo parados porém nas serras gaúcha e catarinense. No Egito, o canal de Suez é dominado, o que dá uma vantagem estratégica gigantesca para os soviéticos. Na Ásia, com a queda da Turquia, os soviéticos podem enviar soldados para o Afeganistão e começam a tentar recuperar o país. Na Coreia, os coreanos e japoneses são obrigados a abandonar o país e retornar ao Japão. Alguns acabam sendo encurralados e executados na costa antes da retirada. Lisboa acaba finalmente sendo dominada, pondo fim à resistência da OTAN na Europa, restando somente a Itália. Com o exército vermelho chegando bem perto de Roma, os soviéticos estão próximos de dominar a cidade milenar. Já nos Estados Unidos, Fairbanks cai e agora os soviéticos não encontram mais resistência por aquela região. E mais embaixo, os soviéticos já se mostram uma ameaça até a capital Washington, que já está sendo preparada ao máximo para a invasão. E para o azar da Lacas, começam a chegar soldados e recursos da ULPL para ajudar o Brasil. Do outro lado do mundo, na Ásia, os chineses também movem suas tropas para a Indochina, e junto com os rebeldes vietnamitas começam a invadir os territórios conquistados pelos americanos na região. E no Afeganistão, os americanos ali não tem como segurar os soviéticos. Com um exército gigantesco e com Roma sendo bombardeada diariamente, a fraca estrutura da cidade não é capaz de suportar tais bombardeios. Sendo assim, os soldados que estão ali não têm outra escolha senão se render. O Brasil havia iniciado junto à União Soviética seu projeto de bomba atômica. Uma invasão aos 4 países inimigos da América do Sul seria difícil e duraria muito tempo. Então o Brasil começa a jogar bombas atômicas para destruir esses países. Buenos Aires e Montevidéu são completamente destruídas e a economia desses países vai pro buraco. Enquanto nos Estados Unidos, os soviéticos chegam até Indianápolis, um importante polo industrial, mas encontram uma enorme resistência americana ali, com a cidade sendo bem protegida. Na Ásia, os soviéticos, chineses e norte-coreanos começam a invadir as ilhas japonesas, dominando a ilha de Tsushima e desembarcando na cidade de Fukuoka. Enquanto na Indochina, os vietnamitas, junto com o enorme exército chinês, vão dominando completamente a região. Enquanto o Brasil domina praticamente todo o Paraguai, mesmo com o Uruguai, que é completamente dominado e vai adentrando na Argentina. E tanto na Argentina quanto no Chile, devido à grande crise econômica que havia se iniciado pela destruição das bombas, a população dos mesmos protesta contra os seus governos, que mesmo assim seguem na guerra. Enquanto assim, os russos já dominam praticamente todo o Alasca e parte do Canadá. Já em Indianápolis, a batalha segue bem equilibrada. Os americanos que estavam no Afeganistão acabam se vendo obrigados a se render. O mesmo ocorre nas florestas da Indochina. Os brasileiros põem um fim na guerra contra a Argentina, rendendo a junta militar argentina em Córdoba, e começam os preparativos para adentrar a capital Santiago do Chile. Os russos já chegam perto de Vancouver pelo norte, e começam um cerco a Indianápolis, flanqueando os soldados ali, que vão resistindo por enquanto outro grupo maior de soldados segue em direção à capital Washington. Os americanos haviam reconstruído a cidade, que, se você não se lembra, havia sido destruída por bombas atômicas, e fizeram dela intransponível. Nas semanas que foram se seguindo, o resto da Itália acabou sendo dominado, e na África o Marrocos havia sido invadido pelos soviéticos e seus aliados, bem como o Egito e o resto da Turquia. Na América do Sul, o general Augusto Pinochet é capturado e executado em Santiago, pondo um fim na guerra na América do Sul. Os chineses vão invadindo o Japão, fazendo uma chacina no país. Várias ilhas vão sendo capturadas, capturando a famosa cidade de Hiroshima. Um tempo depois, Indianápolis não resiste ao cerco e é finalmente dominada. O foco soviético agora é total na capital Washington, a qual eles não conseguem invadir. Os americanos tentam entrar em um acordo de paz para a guerra,
Porém, os termos apresentados pelos soviéticos são de que todo o resto dos Estados Unidos virem um país fantoche dos Estados Unidos, enquanto a parte livre dos Estados Unidos pague impostos, abandonem o capitalismo como sistema econômico e adiram ao Pacto de Varsóvia, o que faz com que os americanos não se rendam. Eles haviam juntado recursos para resistir a qualquer longo cerco imposto pelos soviéticos, que vão bombardeando a cidade para tentar diminuir a moral americana. Porém, a cidade está lotada de abrigos subterrâneos e equipamento de resistência a ataques aéreos. Na Ásia, os chineses já estão muito perto de Tóquio, sendo questão de tempo até chegar na cidade. Os soviéticos conseguem contato com americanos apoiadores dos soviéticos, ou que estavam querendo o fim da guerra, e através disso, durante a noite, invadem a capital Washington. Ocorre uma verdadeira chacina na capital. E diante de tudo isso, o presidente Reagan faz seu discurso e se rende à União Soviética. Today, I'm here to announce that unfortunately, all of our efforts to prevent communism was in vain. We are under their control now. The only thing we can do is pray for the nightmare to end soon. The ones of you who will be able to fight, fight. Those who won't, just cooperate with them for your lives to be spared. That's it. God bless America and the world. O Japão é completamente destruído. A capital Tóquio é assolada por ataques nucleares, com a justificativa de reparação histórica por parte dos chineses. E com os japoneses percebendo que não venceriam essa guerra sozinhos, os japoneses se rendem, pondo um fim definitivo na guerra. Regiões que estão sob domínio de aliados da OTAN, como na África, Austrália e resto do Canadá, não tem escolha a não ser se render. E praticamente todos os países do mundo são controlados pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Todos os países estão completamente destruídos. O uso de bombas atômicas fez com que várias novas doenças surjam, e não se sabe o destino do planeta a partir daí.